Salve, salve quebrada! Estamos aí em mais um episódio aqui do nosso podcast na GRT Digital, parceira do nosso time. Como você bem sabe, a gente vem trazendo várias histórias, falando sobre os times de Curitiba, falando sobre o campeonato amador, que é o Interpraças. Claramente ocorrem outros também, que fazem parte aí já da história aqui de Curitiba, né, e da grande região metropolitana. A gente vai tocar um pouco nesse assunto, falar de umas loucuras aí do Rafael, que ele inventa uns torneios, né, Rogério? Hoje eu tô aí com o Rogério da NTB. Já ouviu falar da NTB? Se não ouviu, é agora, meu amigo. Taca a mão no play aí e fica com a gente para você conhecer mais sobre o Rogério, sobre o time, sobre a ideia que ele trouxe aí para o basquete amador e muitas outras coisas também que com certeza ele vai compartilhar aí conosco. Como é que você tá, Rogério? Beleza, obrigado pela oportunidade, a gente está muito feliz de estar aqui. Somos muito gratos ao Quebrada, né? O Quebrada é um time que também mantém o amador em alta aí. Legal estar aqui. Legal, show de bola. Bom, Rogério, para a gente começar, o que eu queria pedir para você é o seguinte, que você se apresente, fale mais sobre o Rogério. Como que é, qual que é a tua formação, por que o esporte, por que o basquete, enfim, fala aí um pouquinho sobre você. Tá bom. Eu vou falar muito rápido sobre a minha pessoa, porque a minha pessoa não tem muita relação com o basquete, né? Uhum. Eu tenho muita relação com o esporte, desde molequinho. Tive como atleta federado no futsal por muitos anos. Cheguei até a ganhar um dinheirinho como atleta também no futsal. O handball, 6 anos também federado. Futebol de campo, fui até os júniores. Então, assim, tem uma relação com a coletividade do esporte muito grande. Mas o basquete ele veio no segundo tempo ali na minha vida, que aí no decorrer da nossa conversa a gente vai falar, que acabou vindo a criação do NTB, né? A minha formação, eu sou uma pessoa que tem uma relação direta com o mercado comercial, né? Da gestão comercial, todo o meu tempo foi voltado para a área comercial, sempre fazendo treinamentos, já são mais de 20 anos treinando corretores, também tenho a formação de corretor de seguros. Mas isso acaba tendo uma relação muito grande com essa decisão de ter montado um time do amador, né? A minha área, que é atuar com pessoas, que é dar treinamento, acabou fazendo com que eu me estimulasse a montar esse time aí do NTB, que é o novo time de basquete, né? Pô, legal, até a mentalidade mesmo, né? Porque a pessoa, para trabalhar muitas vezes em determinados meios corporativos, o cara é bacana ele ter um pouco da... É muito importante. A relação é direta. O tempo todo no trabalho você consegue absorver coisas do esporte que ajudam no trabalho e ao contrário também. Não tenha dúvida que... o atleta também aprende muito com o mundo corporativo também. Legal. Você comentou ali na tua apresentação que o teu esporte começou no futebol de salão? Isso, no futsal na BB, joguei muitos anos lá. Claro, a gente mostra a nossa idade nesse momento, né? Mas essa carreira que a gente teve no esporte coletivo, esporte de quadra, ele tem, por mais que os basqueteiros tirem onda com isso, você não joga basquete, como é que você vai treinar uma equipe de basquete? A relação que existe do esporte de quadra coletivo é muito grande. É muito grande. São pequenos detalhes que mudam uma categoria da outra. Então é por isso que o NTB tá andando bem, né? Tá funcionando bem. Claro que não é uma equipe que tem vários títulos, né? Até porque nós estamos aí em crescimento. Eu sempre cito o 57, né? Que é uma equipe que já tem, se não me falha a memória, 17 anos, né? Vai atingir já a maioridade. A gente está indo para 7 anos, né? Então é uma diferença de 10. E eu acredito que a gente já evoluiu muito. Desde 2016 para cá, a evolução é brutal. Sim, com certeza. E aí, você falou agora um pouco aí na apresentação, ao decorrer da fala, o quanto você teve de proximidade com os esportes de quadra como atleta. Como atleta, exatamente. E aí, com a ideia aí da NTB e tal, você assumiu a figura do treinador. Aí veio o link com o trabalho. Porque como eu sempre dei treinamento para muita gente, para muito corretor, você está sempre orientando, dizendo mais para a direita, mais para a esquerda. Isso é do trabalho. E como eu comentei com você antes da gente iniciar, como atleta, eu parei de atuar como atleta muito cedo. Né? Por questão de trabalho, essas coisas, ter que optar, né? Ou você vai fazer... Eu lembro que numa das empresas que eu trabalhei, às vezes eu chegava para trabalhar na terça-feira ou na quarta-feira, não sei como eles me aguentaram 6 anos.
Porque eu ia viajar, Taça Brasil e não sei o quê, e voltava, acabava os campeonatos, eu voltava a trabalhar. Então, era muito difícil conciliar. Então, eu acabei parando com o esporte, né? Porque você não consegue atingir aquela condição financeira através do esporte, enquanto você não se profissionaliza, né? Então, parei. E então, só que o gás do esporte, a energia do esporte está dentro de você. Isso aí vai até a morte. Então, como você não entra em quadra, não tem condição física para fazer tudo aquilo que você sempre fez, eu também tinha uma característica de ser um leão de quadra, né? De gostar de treino, de correr, de marcar. E tinha isso já na veia. E aí, o que você quer fazer hoje como treinador? Você quer reproduzir esse pouco que você aprendeu durante tanto tempo para esse pessoal. E isso aconteceu porque eu tenho um filho, né? Que também hoje joga basquete, um apaixonado por basquete. Na pandemia se reinventou, né? Criou um canal para jogos de videogame, né? de basquete, voltado para o basquete 100%, porque ele estava lá pronto para começar a fazer trabalhos de personal, terminando a educação física e tudo mais. Daí veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, ele tomou a decisão de abrir o canal e começou brincando, como vocês aqui também, que estão crescendo, evoluindo cada vez mais. Hoje ele está lá com mais de 60 mil seguidores e tudo voltado para o basquete. Então ele é um apaixonado pelo basquete e me contaminou, né? Só que a história dele é engraçada, porque quando ele era moleque, ele tinha vários joguinhos, né, de videogame, lutas, aquelas coisas todas. E aí eu vi que ele estava começando a ficar meio radical demais, meio ninja demais, meio violentinho demais. Daí eu falei, não, vamos tirar tudo isso daqui e eu deixei só um joguinho com ele, um NBA, né? Um joguinho da NBA. Ainda tinha o Kobe na capinha. Mas era a época de Nintendo, essas coisas todas. Eu falei, ó, só vai jogar isso daqui. Aí ele falou, não, isso aí eu tô fora. Isso aí eu não vou jogar. A mensagem que ele me passou. Ficou uma semana emburrado sem jogar. Na segunda semana, quando ele viu que não tinha mais nenhum jogo, ele falou, não, então eu vou jogar essa merda aqui. Desculpe o termo. Mas ele falou, vou jogar, porque não tem outra coisa. E aí ele começou a gostar. Só que daí ele começou a gostar de um jeito alucinante, né? Ele se apaixonou, ele passou a idolatrar o basquete e começou a treinar no Sesc, né? Nada a ver, começou tarde no basquete. E aí, de repente, começou a evoluir e aí foi treinar com os meninos lá no UTFPR. Só que essa equipe da UTFPR tinha Pelé, tinha o Gui, que também joga no 57. Eu não vou lembrar de todos os nomes. O Billy, né? Tinha o Yuri, que também está arrebentando hoje, jogando muito. Só que esse time, o Pituca, fazia parte do UTFPR. Só que esse time tomava bucha de todo mundo. Eles não ganhavam nada. E eu era o pai de um daqueles caras. E eu ia assistir os jogos. E eu com essa gana de ser um atleta. Só que velho. Então não era um atleta, era um torcedor, um pai. E vendo porrada e perdendo. E daí você começa a virar um comentarista. Né? Ah, podia fazer isso, mais para direita. Eu acho que isso aqui tá errado. Você começa a viajar porque você é atleta. Um ex-atleta não larga do osso nunca. E eu comecei a estudar um pouquinho do basquete. E aí aconteceu que em 2015, no final do ano, a gente ajudou o Petroski, na época lá, a montar um quadrangular, porque não tinha mais campeonato na cidade, de amador. Aí nós montamos um quadrangular qualquer lá para eles jogarem, para acontecer alguma coisa, né? Sim. Que o Rafael sabe fazer isso muito bem, por sinal. Sim. Aí a gente fez aquele quadrangular e nesse quadrangular, cara, eu fui pro banco. Aí eu já fui lá na hora do vestiário dar um gás, tentar dar uma motivação para eles entrarem na quadra diferente e tal. E aí eu comecei a gostar daquilo. Falei, cara, isso aqui é gostoso, isso aqui é bom. Aí o que aconteceu? O UTFPR parou, questão de verba, não continuaram. Parou. E aí aquela galera ficou sem treinar. Como nós fizemos o quadrangular, nós conhecemos uns meninos da equipe do Falcões, que também eram doentes por basquete, mas jogavam quando dava, não tinha organização. Então era um público que não podia ser um federado, ou porque estava velho, ou porque não podia treinar 2 vezes no dia, mas também não queria ser o cara de jogar só no final de semana. Queria competir. Então essa galera estava nesse limbo. Ou você larga de vez, vai jogar só finalzinho de semana, né? Ou você vai ter que treinar 2 vezes por semana. Os caras não conseguiam fazer nenhuma coisa nem outra. E aí foi aí que nós chamamos alguns atletas, né, que na época quiseram vir. A gente chamou, achamos uma quadra para treinar, unimos essa galera. Isso aconteceu em janeiro de 2016 e nasceu o NTB. Foi assim que nasceu. E olha só que legal, hein? Porque a pergunta que eu ia te fazer era: por que você foi pro basquete, né? Porque você estava na história com o handebol, com o futsal, mas no fim
foi teve a uma família motivação mesmo. aí que foi pela família. Foi pela E família. aí toda essa história aí com o TFPR aí, né? Incrível, né? Hoje está todo mundo espalhado, Isso, mas somos irmãos, né? Eu tenho uma relação muito, muito boa com a equipe do 57, com os atletas, com o Pelé. Fizemos uma maior festa aí, que ele agora é pai, né? A maioria deles estão ficando pai aí. Sim. Né? Não, e há pouco tempo aí, quem acompanha o podcast viu que a gente trouxe aqui o Pani, o Índio, o Pani Fifo. é um cara maravilhoso também. Aí eles estavam contando das histórias passadas que, né, essa paz não existia, né? Já era uma coisa mais aguerrida. Verdade. Agora não, agora o pessoal já começa a se dar melhor, né? Se dá melhor, se conhecem mais e tal. Exatamente. Mas a competição está muito grande, né, em Curitiba, nos campeonatos. Está bem legal. Depois da pandemia aí ficou... E a gente conversou também a respeito disso, de como o basquete amador hoje entrega uma disputa bacana, porque os times estão em níveis... Você sabe que parecidos. quando nasceu o NTB, uma coisa que eu particularmente me preocupava era de ver aquela galerinha que foi começar a treinar lá no Bagose evoluir de alguma forma. Ter evolução. Então eu até brincava com eles. Falei assim, ó, aqui no NTB, se você jogar bem, você não tem espaço. Só pode ser os caras que não jogam, que não tem espaço em lugar nenhum, é aqui que eles vão ficar. Era quase isso, chegava quase nesse nível, né? Porque a gente tomava bucha de todo mundo. Era 40, 50 pontos toda partida. Mas assim, era o time que estava mais organizadinho, era o time que não tomava técnica, algumas vitórias a gente tinha, mas eram as mínimas, porque basquete mesmo era pouco. Porque a gente não tinha nenhuma estrela. Não tinha individualidade. Se você pensar hoje em Curitiba, os time amador, você vê um cara que resolve. Ou dois, às vezes, que resolvem as partidas. Verdade. Né? Sim. Você não consegue ver um coletivo realmente fazendo a diferença. Você vê, esses dois caras são incríveis. O cara sai com 60, com 50 pontos. Né? Só que 60, 50 pontos num time que marcou 80, 70. Não é igual o Curry, né? Que a equipe faz 120 e ele faz 50. Não. Sim. O percentual é muito grande dos caras aqui. Então a gente via isso e queria fazer diferente. Não é fácil. Até hoje nós não ganhamos nada. Aliás, tem um agradecimento a fazer para o Rafa, né? Porque o único campeonato que o NTB ganhou até hoje, em 7 anos de vida, foi a Copa Araucária, que foi monitorada e conduzida aí pelo Quebrada. E foi isso até uma curiosidade que eu queria perguntar, repassa essa pergunta para o Rafa. Por que se o campeonato foi disputado em 4 barras, era a Copa Araucária? Essa é a minha grande dúvida que eu tinha. Pois é, Rafael, você tem que começar a colocar o nome nas coisas. Já fica a mensagem aí para ele, né? Mas nós ganhamos esse campeonato. Isso é o que importa, cara, né? E eu vou te contar, a gente colocou mais de 80 pessoas no ginásio do Bagose na final. Cara, pro nosso nível, 80 pessoas é gente pacas, né? Sim. É gente pacas. E esse é um sonho também que a gente tem, que eu acho que o basquete amador poderia e pode em Curitiba começar a levar. Porque eu sempre digo o seguinte, por que o atleta não leva a gente da família dele para o jogo? Uhum. Se cada atleta levar 3, sabe por que eu falo isso? Porque quem vai quer voltar. Todo mundo que vai assistir joguinho de basquete amador, gosta do evento. Sim, gosta. Até porque isso que a gente estava falando de ser uma disputa acirrada torna mais interessante. Então aí fica até a nossa sugestão, porque eu acho que às vezes falta um pouquinho de espetáculo, né? No sentido de, não do atleta, não disso, mas de ter alguma coisa que atraia público e tal, para a galera ir assistir. Eu também já uma pensei interação. nisso aí. Claro, eu acho que isso que você falou é uma grande verdade, mas é um segundo momento. Isso. Eu acho que já tem uma coisa fácil de acontecer. O atleta chega em casa, fala, família, larga a mão de ser sacana, vão lá me assistir. Né? Daí, nem que você tome uma bucha lá, mas vão lá te ajudar e tudo mais, te dar uma força, dar uns gritos. Porque daí porque essa galera que vai, ela gosta e fala para o outro. Porque os jogos são sempre bacanas. Ou porque porque se é muito dilatado o placar, a equipe que está dilatando o placar faz uma festa e vira um jogo bonito. Começa a fazer enterrada, começa a fazer graça. Se não, é jogo pegado. E jogo pegado é uma delícia de assistir. É muito legal, né? Verdade. Então eu acho que falta um pouco o atleta que joga basquete amador pedir pra galera ir assistir. Porque se isso começar a acontecer, eu não tô viajando não, daqui 5, 6 anos, a gente vai começar a ter uns ginásios cheinhos em Curitiba. Porque a modalidade é muito legal. É muito verdade. Legal. Isso é uma verdade. E se você não consegue convencer sua família
a ir torcer para você, tá feia convence ela a ir torcer para o adversário, né? Exato. Vai lá torcer para eu errar todas as bolas. Exato. Dar uns airball lá e tudo mais. Levar um tombo aí na quadra, isso. Qualquer coisa nesse sentido. É isso. Bom, a gente falou aí, conversou sobre a história, né, da NTB. E às vezes, assim, o que o cara hoje que está, de repente, interessado, ou que já ingressa, que joga basquete, como que faz parte da NTB? Então, esse vai ser um dilema, né? Porque eu nunca tive um propósito no NTB de ter algum benefício que não seja ver o time ganhando. Não existe outro propósito. Não tem um propósito, não. Nós vamos fazer um marketing forte, vou começar a vender boné, vou começar a vender alguma coisa. A gente nunca pensou em nada disso. Eu nunca fui buscar, por exemplo, um patrocínio, que é um investimento, não é baixo. Sim. Eu não sou empresário, não tenho uma grana lá. Já aconteceu, talvez alguns acreditem, talvez alguns não acreditem. Mas é a relação do sentimento que você tem pelo negócio. Mas eu já teve meses, nesses 7 anos, que eu estava numa situação financeira difícil e eu dei uma mexidinha no limite lá do banco para ajustar o que eu precisava para fazer no NTB. Então não tem uma verba que tem gente que acha que a gente ganha dinheiro ou que nasce na árvore, sei lá, ou não, o cara é bem sucedido. Pelo amor de Deus, para com isso. É a relação que a gente tem com o negócio. O quanto a gente ama fazer aquilo. É isso. É um atleta que parou de ser atleta e que continuou com a veia de atleta. Então eu vou ter que reproduzir isso para alguém, senão eu vou pirar. Uhum. Então é uma terapia também. Mas nunca teve um fim lucrativo nisso. E é até uma bobagem, porque se a gente vai atrás, às vezes você consegue. O Bressan, esses dias, ele participou de um curso. Todo mundo conhece o Bressan, também é outro baita profissional e professor e treinador. Um cara do basquete também, maravilhoso. E ele mesmo, ele estava participando de um curso e falou, eu lembrei de vocês, tal, porque vocês podem, de repente, ter algum tipo de subsídio, né? Mas eu não fui atrás de nada disso. Porque eu só quero botar os caras para treinar e jogar. Então, eu acho que tem que ter um tempo para isso, eu preciso. Hoje, por exemplo, os caras falam, por que você não tem um Instagram do NTB? Só tem o teu? Porque eu sei que se eu colocar, não estou dizendo que vai arrebentar, que vai bombar, não é isso. Mas vai ter muito mais gente do que tem querendo ir treinar lá. E eu não vou conseguir suportar tudo isso. E também não vou cobrar de ninguém. Então, para você não cobrar de ninguém e manter esse padrão, é melhor você não fazer essa potencialização, esse estímulo todo, porque eu sozinho não vou conseguir. Aí eu precisaria de um patrocínio. E aí entrou aquela nossa conversa também. Você tem que ter tempo. Né? Você tem que ter isso como prioridade. Hoje eu não consigo fazer mais do que estou fazendo, porque senão o casamento vai embora, né? Aquela coisa toda. Sim, tem né? outras coisas aí para cuidar, né? Tem outras coisas para cuidar também. Poxa, isso é uma realidade que eu imagino que deva acontecer com vários times, né? De certa forma, a gente vê isso também acontecer com o Quebrada e de outros colegas que também estão atuando, seja como amador, ou que levam o time e tal, também passam e precisam, né? Desse tipo de incentivo. Mas no fim, mais importante que qualquer grana realmente é a hora do jogo, né? É a hora do jogo. Não, é uma realização. Agora mesmo a gente vai... O nosso primeiro campeonato, nós temos uma relação muito forte com o Interpras. Sim. Porque quando nasceu o NTB em janeiro de 2016, meses depois a gente entrou no primeiro campeonato nosso. Mas foi uma alegria assim, fora de... O primeiro jogo a gente ganhou, nós ganhamos. Né? No primeiro jogo a gente achou que nós éramos realmente diferenciados. Porque no primeiro jogo a gente meteu 30 pontos. Eu acho que foi no time do Samuca ainda, do Storm. Lá no Bagose. Falei, nossa, ninguém segura a gente. E no segundo jogo a gente tomou 40. Então, só pra assim, né? Só pra alguém dizer assim, não era do jeito que você estava imaginando, né? Que isso ia acontecer todo jogo. E aí a gente começou a tomar 40 e aí mantivemos tomar 40, tomar 30 no começo. Mas a relação foi com o Interpras. No começo foi o Interpras. A gente viveu todo o Interpras. Na geração ali, na gestão do Marcos, maluquinho, mas muito cara apaixonado. Tomou muita porrada, né? Mas é um cara que o basquete amador tem que tirar o chapéu. Sensacional, muito querido, muito bacana. Sempre tentou ajudar, né? Aquelas histórias que eles já contaram aqui, que as súmulas eram no papel de pão. Nesse nível aí. Mas a gente também conseguiu, o NTB também conseguiu ajudar bastante esses campeonatos aí, conseguimos ajudar. Participamos desses torneios
que tinha um All-Star, né? Também, de alguma maneira, a gente participava. Então, tudo começou junto com o Interpraça. E agora, para estrear, né? Já são dois finais de semana que tem Interpraças e a gente não estreou. Nós estamos nervosos lá, porque no nosso grupo os times não puderam jogar ainda. Mas acho que agora, no sábado, aí a gente vai jogar o último jogo. Ah, sim. Depois, imagine, né? Depois de também pandemia, entre outras coisas. E o NTB parou total. É. Nós paramos, porque eu tenho... Imagine, eu sou uma pessoa da área comercial, mas eu tenho um cargo de direção numa operadora de saúde. Imagina se eu meto um time de basquete amador para jogar na época da pandemia. Eu ia ser massacrado. Né? Então o NTB fechou mesmo. Fechou, total. A gente fez algumas lives só e mais nada. E nessa história toda veio o feminino também, que eu esqueci. Eu não posso esquecer de falar do feminino. Não pode mesmo, né? Porque, assim, a gente já citou algumas vezes aqui no podcast mesmo, né? A carência, às vezes até a dificuldade, a briga mesmo, você conseguir colocar e trazer mais, né? A modalidade feminina do basquete. Mas está crescendo. Mas está crescendo. E eu vejo que a NTB muito cedo já tinha uma equipe. O NTB diferente, né? Do masculino, chegando. Nós somos bicampeões da Taça Curitiba, né? Então a gente já foi para a final com o time de Ponta Grossa, foi o time que menos tomou ponto do time de Ponta Grossa feminino. Que isso é um marco. Isso. Nós jogamos um campeonato que a semifinal foi contra São José dos Pinhais, com o time completo de São José, lá no Max Rosman, a gente ganhou e foi para a final com Ponta Grossa. Foi sensacional. Então o nosso time, tivemos o prazer de ter a Dalila em alguns jogos, foram poucos jogos, né, que ela participou aí, campeã olímpica, mas participou do NTB. Então a história do NTB mais curta, começou em 2018, feminino, mas ela é campeã. Ela tem referência. Inclusive, nós estamos praticamente fechados aí com Quebrada para participar do aniversário de vocês lá daquele torneio de um dia só. Isso é muito legal, principalmente pela qualidade mesmo, né? Do time feminino aí do NTB. Tem muita qualidade. Que realmente, os caras aí do NTB vão ter que a gente aí, né, Rogério? Falar, vamos seguir Mas é que ali também, ali foi diferente, porque ali a gente pegou um time, que a nossa missão ali era dar coletividade, mas um time que individualmente já tinha história, né? Então isso muda tudo. Tudo. Daí não é você, daí não é o fulano, é a individualidade. Só que a gente conseguiu trazer um pouco de coletividade para esse time e o time evoluiu. Esse ano está sofrendo mais. Já perdeu uma partida pro Quebrada e ganhou uma. Então agora tá... Vamos ver qual que vai ser o próximo. Que vai acontecer eu imagino que vai ferver lá em Quatro Barras, né? Vai ser incrível esse jogo. Exatamente. O aniversário do Quebrada, do 6º ano do Quebrada, acontece dia 20 e 21 de maio. Talvez você esteja vendo o episódio depois de já ter acontecido. Caso não seja esse o caso, vá lá e vá torcer, como o Rogério bem falou aqui, né? Quem está ouvindo, leve a família, vai conhecer, porque além do basquete tem outras coisas que acontecem ali no aniversário do Quebrada. Tem a gastronomia, tem cultura, tem uma série de coisas que são levadas aí para esse evento, que são bem legais. E se ele já tiver acontecido, a gente coloca alguma coisinha aí nesse vídeo aí para trazer uns momentos e ver o que deu essa rivalidade. Não, criou-se uma rivalidade, o Quebrada e NTB, porque o Quebrada ele era tecnicamente um time bem inferior nos primeiros anos. E agora não. Agora o time cresceu, né? Tá lá com, acho que o Negão que tá... o Negão que tá como treinador, né? Tem uma experiência. E diferente de mim, né? É um cara que traz a experiência da quadra para elas. Isso também marca muito ponto, né? Essa dupla, Neguinho e Negão, aí são incríveis. Né? É verdade. E realmente, as meninas... E a gente acompanhou, ver o ponto de virada, né? Quando isso aconteceu. Então é realmente muito legal. E aí, poxa, então o Quebrada já tá aqui, o time mais salgado, como diria o Rafael. do feminino. E do masculino? Tem algum aí? Cara, o masculino... Que tem essa rivalidade, essa rixa também? A gente tem raiva de todos, cara, praticamente. Porque nós já tomamos bucha de todos. Então, assim, a gente tá treinando para pegar todos. Isso, cara. É isso aí. Essa é a ideia. E tem que ser bom, esse aí é o espírito, né? Tem que ser esse o espírito. E depois que ganhar é pra, tipo assim... porque a galera não quer saber, né? Quem ganha sempre dá uma piscadinha, faz uma cara, né, ali de deboche e tal. E daí o pessoal fica realmente querendo sempre melhorar nos próximos jogos, né? Faz um trash talk, né? Nossa, tá demais isso. Isso só piora a cada dia. É verdade. Bom, e aí, quais são os próximos passos, então, aí da NTB Além? Lógico
de participação no Interpraças, manter o masculino e o feminino. Tem alguma outra coisa que você encara aí como um projeto? Tem sim. O que aconteceu? Por causa desse modelo, que é um modelo, modéstia à parte, organizado, e ele é simples. Ele é organizado, mas ele é muito simples. Não tem estrutura, não tem ninguém. Tem o Rogério. Né? Aí tem os atletas. E aí acabou. Né? É isso que tem. Mas o Titãs, que todo mundo conhece, parou, né? Ele não é que ele parou, mas ele está num processo assim meio suspenso, assim, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, que o Titãs também é uma referência incrível em Curitiba para o basquete, em todas as categorias e tudo mais. Nós recebemos um convite para se aproximar desse formato do Titãs. E só que como o Titãs adulto é diferenciado, aí entra naquele negócio da estrela, os caras são muito fortes individualmente, tem um estilo, dificilmente vai se enquadrar num jogo que ele tenha que ser um pouco mais coletivo e menos o ator principal ali, ele vai ter que ser mais coadjuvante, vai ter que ser mais equipe, menos eu-equipe, né? Então, aí eu resolvi não mexer com isso. Falei, não, desculpa, isso eu não vou, não é pra mim, né? Ainda não é pra mim. Mas os menininhos, o sub-12, não sei o quê, se puder aproximar do NTB, para nós vai ser motivo de orgulho, porque eu tenho um sonho que é ter o NTB Kids. Isso eu não abro mão. Eu quero isso. Né? Eu sou um pai que tem um filho de 29, um de 22 e uma de 4 anos. Então eu sou um maluco. Né? Então, assim, quero demais ter o NTB Kids. E agora veio essa oportunidade. Então nós demos o primeiro passo. A gente se aproximou do Titãs, colocamos um atleta que é do NTB, que está começando a dar os treinamentos nas segundas e quartas, ou quartas e sextas, não lembro agora, na parte da tarde, para equipes que estão se formando em ruas de cidadania, para a gente poder também abranger esse projeto. Então isso é uma coisa que está muito forte com a gente. Pô, e é muito legal porque isso vem num momento, né? Eu já falei disso em episódios passados. Não sei se você compartilha também desse sentimento, mas eu vejo que talvez pelo comercial que a a NBA, né? Consegue fazer atualmente, isso faz com que a criançada tenha muito mais estímulos para jogar, né? Se você olhar as quadras de Curitiba hoje, as traves de futebol, elas estão nas laterais. Elas estão colocadas de laterais. E aí aquela galera tá jogando basquete. Exatamente. Tem muito, muito, muito. Então, melhorou demais e pode ficar melhor ainda. Se nós melhorarmos o nível do amador no sentido de motivação, de levar pessoas para assistir, isso vai ficar mais interessante ainda. Isso. Eu acho que aí começa a abrir por um caminho também um pouco inverso, né? Que a gente se preocupa em ir atrás do patrocinador, mas quem sabe ele vem atrás, cara, né? Mas olha, você falou tudo, cara. Os caras falam, Rogério, vai procurar patrocínio. Eu falei, não, cara, eu vou fazer jus a ter um patrocínio. Nós vamos trabalhar forte para realmente fazer jus a ter um patrocínio. Se a nossa equipe arrumar muita confusão, não faz sentido patrocínio para nós. Agora, se for uma equipe que realmente for lá marcar forte, buscar coletividade, entendeu? Levar competitividade. O cara, a gente gosta muito de ter atleta que vai para o jogo no dia seguinte, um dia antes, pensando nesse jogo. Sim. Porque tem muito atleta que quis ser profissional e não conseguiu. Ou porque lesionou, ou porque não era tão bom assim, mas o cara fica com aquele nível de competição dele muito forte. Esse rapaz que está na mesa aqui. Né? Você já viu esse cara jogar? Já. O famoso Hércules aí. Cara, esse monstro sagrado. Nós estamos falando do Tavares aí, ó. O Tavares. Tavares. A pergunta fica para mim aqui: você vai balançar a cabeça sim ou não? Você fica alucinado com os jogos um dia antes, não fica? Não causa uma tensão violenta, positiva? Sim, não dá a sensação que você ganha para jogar? Dá, com certeza. Você entendeu? Então é disso que eu tô falando. Se os atletas são desse jeito, do estilo do Tavares, cara, o jogo é outro. E quem tá assistindo tem uma outra visão. E aí o dinheiro, o patrocínio vai vir, mas isso leva tempo. Agora os caras querem... Você falou tudo. O cara quer ir buscar um patrocínio e não ter isso ainda. Você tem que ter camisa. Você tem que ter caras ali que sonham com aquilo dali. Olha o que aconteceu. Estourou nosso tempo já. Olha o que aconteceu com um atleta do NTB essa semana. Nós fizemos um amistoso lá no Marista e o atleta acabou de ganhar neném, a mulher dele, o Caian. Né? Cara maravilhoso, tá com a gente desde o começo do projeto. Pense num cara maravilhoso, Caian. E aí o que aconteceu? A mulher ganhou neném. Aí fica a pressão, né? Tem que ir pra casa, porque como é que você vai treinar e me deixar aqui? Né? A esposa dele não falou desse jeito grosso que eu tô falando, mas certamente ela pensou isso. Porra, vai lá treinar com os caras, o filho dele acabou de nascer.
O que ele fez? Como era um amistoso e a camisa do time estava com ele, ele foi lá, cara, levar a camisa para nós. Só que o cara mora longe pra dedéu. Até aí tudo bem. Você fala, Rogério, isso aí qualquer um faz, tudo bem. Só que sabe o que aconteceu com ele? Lá na frente, ele foi assaltado. Perdeu o celular, perdeu carteira. Cara, o cara acabou de ser pai, velho. Acabou de ser pai, não ia nem jogar. Provavelmente tomou uma bronca da esposa e ter que sair de casa. Porque se fosse qualquer outra esposa, ia dar bronca. Então a dele deve dar também. Aí o cara vai lá entregar a camisa pra gente e volta e é assaltado, velho. Tira a carteira, tira o dinheiro do cara. E o maluco ainda deu uma reagida ainda. Eu falei, você é louco. Vai reagir, você não pode reagir. E graças a Deus não aconteceu nada com ele. Mas, cara, isso mostra assim que eu tenho que ter um respeito por esses caras fora de série. Com certeza. Caian, aqui ó. É nóis, hein? Você entendeu? Claro. O cara leva muito a sério aquilo dali. Então eu não posso fazer o troço sem seriedade. E Exato. muito menos aceitar que um maluco fique no NTB se não tiver o tesão que esse cara tem. Tá fora. Por isso que às vezes o cara fala, Rogério, meio mala. Eu não sou, cara. Eu odeio o mala. É diferente. Sim. Entendeu? Então não é só... O basquete não é só meter a bola na cesta. Você tem que ter a coletividade, você tem que ter o respeito por todo mundo que tá ali. Você entendeu? Você tem que voltar para marcar. É a mentalidade esportiva, é a mentalidade da quadra, é a mentalidade de tudo que o esporte normalmente propicia. É isso. Que é o que a gente quer muitas vezes ali passar pro NTB Kids, ou quando você vai falar com a juventude, ou com a galera que tá começando no esporte, né? Eu vejo que existe muito esse lado aí do Quebrada, que inclusive eu sinalizei aqui, hein, Rogério, para agradecer, porque o Rogério é um dos que apoia aí, né? Normalmente compra rifa. A rifa, não, a gente tem que comprar. Apoia de todas as maneiras. Esse programa ele vai aparecer depois, né? Esse final de semana não, né? Acho que não. Provavelmente não. Provavelmente não. Então eu já vou falar o seguinte, o que nós fizemos daí? Deu aquela sensibilidade, o Caian, porra. Né? Vamos ajudar o cara. Aí eu fiz eu tô, né, preocupado, porque eu falei o seguinte, ó, o cestinha do jogo de sábado agora que vai ser, o número de cesta que esse maluco fizer, que nós temos uns caras que fazem bastante cesta, vai ser o número de fraldas que ele vai ganhar. Então ele já levou essa notícia para a esposa dele já ficou mais tranquila. Então ele levou a notícia boa, porque é importante o cara levar uma notícia boa para casa, né? Ele não pode, porque ele vai tomar uma bronca, ele tem que levar uma boa para dar uma compensada. Com certeza, e é bom que agora a gente não lance logo, viu? Porque se a gente lançar muito cedo, aí o time contrário ouve, fala, não, vamos deixar o cara Deixa o cara fazer, vamos ferrar o Rogério. Vamos acabar com a poupança do Rogério. Com certeza. Ô, Rogério, queria te agradecer demais mesmo, aí, não só pela ajuda toda que você presta lá ao Quebrada, mas por ter vindo aí, dedicado o seu tempo para conversar aqui com a gente. Acho que a gente tocou em vários pontos muito legais aí na nossa conversa, né? Desde mentalidade, sobre o basquetebol amador, sobre a NTB, sobre o basquetebol feminino, enfim. E são muitas das coisas que a gente quer conversar ainda dentro do nosso podcast. Maravilha. Com certeza vão surgir convites futuros para a gente tratar de outros assuntos também. Nossa, vai ser maravilhoso. Eu queria só deixar um agradecimento para duas pessoas. Fica à vontade. Em especial uma pessoa, né, que é o César e o Michel, que eles também iniciaram esse projeto junto comigo, eles compraram a ideia, eles conduziram no começo junto comigo de uma maneira... naquele momento que eu tinha a mínima experiência no basquete, eles estavam ali para acolher, para cuidar, para orientar, para treinar. Então o César e o Michel são incríveis. O César está um pouco afastado, que ele é médico, mas o Michel está com a gente. E o Michel é especial, porque ele está com a gente hoje. É um cara, sabe, é o mais cérebro do que músculo, né? Ele está sempre ali para acalmar, para dar orientação. É um cara incrível também, um agradecimento especial para o Michel Martins aí. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez, Rogério. Para você que está nos ouvindo, segue o Quebrada do Basquete, Instagram, Facebook, curte as nossas publicações, ouve os podcasts, né? Curte as páginas aí dos patrocinadores, enfim, pacote completo. Valeu? Obrigado, galera, pela atenção e até a próxima.